Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast Karina Rebelo. Pessoas que inspiram. Que felicidade de ter aqui junto conosco. E hoje nós temos um convidado maravilhoso, um amigo de longa data, uma pessoa que eu admiro muito pelo seu conhecimento, pela sua forma de se engajar com a educação, a forma em que ele aborda muitos assuntos. Talvez você já tenha visto ele na TV, já tenha visto ele no jornal. Ele escreve alguns artigos na Zero Hora, uma pessoa muito inteligente. Quero chamar e convidar Bruno Eizeric, isto, né, Bruno? Que está aqui conosco. Perfeito. Muito bom. Diretor de Assuntos Legislativos da Federação Nacional das Escolas Particulares. Bruno, você fez um artigo há pouco tempo na Zero Hora, que o título desse artigo é Chamem a Força Nacional. Quando eu olhei esse artigo, eu fui logo olhar o que estava ali falando sobre, né? E aí você traz números impressionantes e números que, inclusive, já estão defasados, porque é de uma estatística de 2023, um levantamento de 2023. Então, o quanto a gente consegue, né, ter essas informações, mesmo que tardias, e essa defasagem já é uma prova de como tratamos a educação em nosso país nos dias de hoje. Quanto Karina da Provoco, percebo dentro das empresas, como professora também, o quanto as pessoas estão chegando cada vez mais despreparadas de um ensino fundamental, o quanto o jovem hoje está entrando dentro das empresas faltando questões básicas de uma interpretação, de um raciocínio lógico, de poder compreender qual é o seu papel no mundo. E isso tem nos assustado muito. Como será o futuro da educação? E esse é o tema desse nosso podcast. E aí levantamos isso de como será então o futuro da educação a partir da tua visão, desses números que eu gostaria que tu também relatasse aqui para nós, alguns números, e como você que está nesse meio tem percebido movimentos ou até dicas, né, do que a gente pode estar fazendo a partir de agora, porque acredito que não é uma mudança de era, é uma nova era que está adentrando aí, que estamos vivendo. E eu quero ouvir, então, o seu ponto de vista. Bruno, se sinta à vontade, a fala é sua. Obrigado, Karina. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo teu podcast, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. É muito bom poder conversar contigo sobre um tema que eu gosto muito, que, na verdade, é a educação. Eu acho que a abertura que tu fez ela é muito importante, porque hoje as pessoas falam em inovação. Hoje as pessoas falam em empreendedorismo. Se tu não tem educação, tu não consegue inovar e tu não consegue trabalhar com empreendedorismo. A educação ela é um pré-requisito para tudo aquilo que a gente precisa. Se a gente não tem educação, a gente não tem nada. Eu costumo dizer assim, todo médico, todo engenheiro, todo advogado, todas as pessoas, antes de fazer uma faculdade, passaram pela escola. Então, nós precisamos de uma escola. Não existe uma evolução, não existe futuro sem escola. E nós estamos num limiar de apagão de professores. Então, veja bem, nós temos uma escola hoje que está apresentando péssimos resultados e nós não temos ninguém não, mas pouquíssimas pessoas, e normalmente quem quer ser professor hoje vem oriundo da escola pública, onde teve uma formação muito defasada, para ser professor. Então, nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade que nós temos que, uma vez por todas, e claro, eu estou falando de Brasil, eu tive recentemente na Estônia, que é a melhor educação do Ocidente, e lá os melhores alunos que terminam o ensino médio deles são levados para ser professores. Olha só. Exatamente ao contrário do que acontece aqui no nosso país. Uhum. Então, assim, nós vivemos um momento em que, se nós não tivermos a sociedade como um ente se organizando para dizer, olha, gente, tem que olhar para a educação, porque os governos não olham para a educação. Nós não temos, e aí é uma questão macro, né? Nós não temos uma política de Estado para a educação. Ou seja, nós tínhamos o governo Bolsonaro. Aí, durante o governo Bolsonaro, foi implementado o novo ensino médio. O novo ensino médio acabou sua implementação agora em 2025. Aí, o que aconteceu? Entrou o governo Lula. Porque o novo ensino médio havia sido implementado no governo Bolsonaro,
O governo Lula acabou com o novo ensino médio e fez o novíssimo ensino médio. Eu não estou aqui, eu não tenho político de estimação, Karina, eu não gosto do Lula, não gosto. Fique bem claro, nem Lula nem Bolsonaro me servem. Mas simplesmente porque mudou o governo, muda-se toda uma política de educação. Quando política de educação tinha que ser uma coisa de Estado e não de governo. Então, começa por aí. A gente ouve falar de educação só quando tem eleições. Qual o governo, e nós já temos um pouco de experiência, para não usar um termo diferente, qual o governo que a gente viu até hoje no nosso país que investiu em educação? E eu estou falando a nível municipal, estadual e federal. Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, nós tivemos um governador reeleito e uma secretária que está tendo 8 anos para fazer um trabalho. Bom, o trabalho que a Raquel está fazendo é bom? Acho que é bom. Mas o resultado do trabalho da Raquel, ele vai aparecer daqui a 10, 15 anos. O investimento em educação, ele não traz retorno imediato, né? E nós temos dados no Brasil que são alarmantes. O primeiro deles, e que para mim é o mais preocupante, que não está nesse último artigo que eu escrevi, ele fala sobre alfabetização. Na escola privada, o aluno ele é alfabetizado, em média, ao final do primeiro ano. Acabou o primeiro ano do ensino fundamental, o aluninho está lá alfabetizado, pronto para seguir. O que acontece na escola pública? Na escola pública, em média, o aluno ele é alfabetizado ao final do 4º ano do ensino fundamental. E o que acontece quando chega no 5º ano? Já acaba o professor único, entra mais professores, aí o aluno se atrapalha, ele não consegue, muitas vezes, concluir o ensino fundamental. Quando conclui o ensino fundamental, não vai para o ensino médio, e aí esse aluno jamais vai chegar no ensino técnico ou no ensino superior. Então, o problema nosso com a educação começa com a alfabetização. Enquanto nós não alfabetizarmos, não existe uma idade certa, mas existe uma idade razoável, né? Ao final do primeiro ano, até, quem sabe, durante o 2º ano. Então, o problema da educação, ele começa lá na educação infantil. Aí agora nós tivemos, isso foi a questão de 15, 20 dias atrás, uma nova regulamentação para ensino superior, né, que escolheram que agora o vilão de tudo é o EAD. Eu costumo dizer que nem toda instituição de ensino presencial é boa e nem toda instituição de ensino presencial em EAD é ruim. Nós vamos ter boas instituições de EAD e instituições ruins. Como nós temos bons profissionais de RH e maus profissionais de RH, bons advogados e maus advogados. Então, assim, parece que a gente tem que eleger um vilão para agora tudo é culpa do EAD. Não, agora tudo é culpa da inteligência artificial. Não, agora tudo é culpa do professor. E isso é uma coisa muito importante que nós temos que falar também, Karina. Se não me interromper, eu não vou parar, tá? A questão de professor. Gente, por mais que a gente tenha tecnologia, professor é fundamental. O professor, agora, não o professor que eu e a Karina tivemos. Porque tudo que a gente aprendia vinha do nosso professor. Ou a gente tinha aqui no Delta La Russe, tesouro da juventude. Hoje não. Hoje nós temos que ter um novo professor. O professor não é o detentor do conhecimento, claro. Aproveitando o gancho e colando nessa tua fala, eu acho que tu fez uma reflexão muito, muito profunda, porque hoje vivemos um mundo em que não tem como comparar com o passado. São outras realidades, outras informações, são outras formas de buscar o conhecimento, acessar o conhecimento. Na nossa época era o analógico, hoje nós temos o digital, nós temos a inteligência artificial, nós temos muitos caminhos. A educação, ela ainda está, no meu ponto de vista, Bruno, na minha simplicidade do entender, lá ainda está muito moldada como sempre foi. E nós estamos num mundo em que aquele modelo, ele não casa mais, ele não consegue mais ter a aderência e conectar o interesse da própria pessoa, porque as pessoas também estão vindo num mundo diferente.
O jovem hoje, ele se conecta diferente do que era na nossa época. Ele tem necessidade de estímulos diferentes. E como você trouxe de forma muito rica, o professor hoje em sala de aula, ele tem que estar tão conectado com o meio, e eu acredito muito na andragogia, que é algo que nós, né, já estudamos juntos, inclusive como colegas, o quanto lá na andragogia a gente começa a aprender a partir do conhecimento do próprio adulto, trazer esse conhecimento, valorar esse conhecimento e dele poder gerar reflexões que possam realmente trazer as potencialidades humanas, né, seja no indivíduo, seja no coletivo, e tendo uma intenção muito clara para onde levar. Só que como fazer isto? Se o professor vem sendo moldado ainda no modelo antigo, ele muitas vezes já nasceu nessa geração, então ele também está em conflito. Temos um governo, né, num geral, que não olha para esse viés, e acaba só mudando o formato da educação, mas só para dar nomes diferentes e dizer que é de uma plataforma de governo ou de outra, né? E isso está gerando hoje um colapso. Eu estou vendo na ponta um grande colapso de adolescentes entrando em depressão muito mais cedo e perdendo interesse muito mais cedo, havendo movimentos dizendo que não precisa mais ter faculdade, que não precisa mais ter estudo, porque hoje tu busca de outras formas. Um colapso onde o professor cada vez mais ele está desvalorizado e pessoas não querendo mais ser professores. A gente vai ter um apagão logo daqui a uns anos que vai faltar de professores para matemática, para português, que não vão existir. Então a gente está vivendo um momento que está nos demonstrando ali na frente que vai piorar. E as empresas que precisam de pessoas qualificadas, instituições, hospitais, pesquisa para continuar investindo, inclusive na própria tecnologia, daqui a pouco também vai ter essa falta de pessoas qualificadas, que vão ser mais rasas, muito rasas. Né? E aí, quando tu falou ali de EAD, a gente buscar o culpado, nas minhas 12 formações de MBA, eu fiz muitos ali em EAD, online, ao vivo. Eu tive péssimas experiências e eu tive maravilhosas experiências que me surpreenderam e me encantaram. Então, não é colocar tudo numa vala comum, também é um momento. E aí eu vou trazer um pouquinho de um artigo que eu escrevi há pouco tempo, que eu vou colocar na Provoco e dentro do próprio site, que nós temos que aprender a desenvolver uma habilidade que está vindo muito forte, que é a habilidade de ser um curador. A gente vai ter que ter essa habilidade da curadoria, porque tem tanta informação. Hoje o mundo está trazendo tantos vieses, inclusive políticos e mentais, polaridades, né? E criando muitas discussões aí, que a gente vai ter que ser um curador. Não simplesmente embarcar no primeiro trem e ver o que vai acontecer lá na frente, mas sim entender o retorno que isso vai dar. Mas enfim, ao meio de toda essa contextualização, a todo esse caos aí que de certa forma, né, eu também fui trazendo e você também foi trazendo dessas mudanças e dessas divergências que estão se apresentando. Como que a gente vem olhando assim, tem movimentos diferenciados, existem conduções diferentes. O que você vê nos estudos e até mesmo como diretor ali com essas demandas que todo dia são apresentadas? Nos traz aí no teu ponto de vista, Bruno. Deixa eu te dizer, em primeiro lugar, Karina, eu sou um otimista, tá? Apesar de todo esse quadro que a gente está pintando, quer dizer que eu sou um otimista, mas eu não posso deixar de ser realista, a gente tem que trabalhar com a realidade. E ser uma pessoa que inspira é também ser realista, né? Uma pessoa que inspira tem que ser também realista. Fundamental. E olha só, eu colando com essa tua frase, né, existe uma coisa que as pessoas falam, e eu acho que elas não estão completamente erradas, né? Que nós temos uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. É óbvio que não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Não faz sentido hoje, Karina, tu ter um aluno sentado atrás do outro olhando a nuca do colega. Gente, por que na educação infantil os alunos sentam em roda e quando chega lá no ensino fundamental, eles vão para uma classe um atrás do outro e no ensino médio também? E por que não mantém a mesma rodinha que tem lá na educação infantil nas séries iniciais? É simples. É um modelo de educação ultrapassado. A mesma coisa que tu falaste sobre o professor. O professor não é a fonte do conhecimento. O professor é o curador de tudo que está por aí. O professor ele vai mostrar o caminho para o aluno.
O que a gente trabalha muito hoje? Trabalha muito com metodologias ativas. O que são as metodologias ativas? É tirar o centro da aprendizagem do professor como fonte e passar para o aluno. Cara, olha só, nós vamos estudar a semana que vem, nós vamos estudar Império Romano. Vai lá e lê sobre o Império Romano e vem estudado para cá. Não faz sentido o professor ficar em sala de aula falando para o aluno que é Império Romano. Ou não faz sentido no ensino superior um professor de administração explicar as teorias da administração. O aluno hoje ele vai em qualquer lugar e pega filmes das pessoas que criaram as teorias falando sobre as teorias. Então, hoje nós temos uma tecnologia, e aí a gente tem que entender a tecnologia não como fim, mas como meio, que permite que a gente consiga individualizar a aprendizagem. Bom, a Karina aprende melhor vendo vídeos. O Bruno aprende melhor lendo textos. Então, eu vou trabalhar com o Bruno com textos e com a Karina com vídeos. A gente não precisa ter uma escola medíocre no sentido de ser média. A escola tem que trabalhar com a média, porque senão tu vai ter aqueles que vão melhor, aqueles que vão pior. Se tu tem uma escola que consegue individualizar a aprendizagem e a tecnologia nos dá condições de fazer isso. Gente, a pandemia foi um momento horrível. Ninguém quer passar de novo porque a gente passou, foi um momento terrível. Mas para a educação, nós demos um salto que talvez nós demorássemos 20 anos para dar. Porque, Karina, tu já ouviu falar de alfabetizar alguém sem ser de forma presencial? Na rede privada, milhares de crianças foram alfabetizadas usando aprendizagem de forma virtual e não presencial. É o melhor? Não é o melhor, mas dá para fazer. Então, assim, ó, eu quero dizer assim, eu acho que nós temos um futuro. A educação vai continuar sendo base de tudo, mas nós temos condição muito melhor de ensinar as nossas crianças através da tecnologia. Gente, a tecnologia de ensino à distância, ela permite chegar conhecimento onde antes não chegava. Nós estamos no Rio Grande do Sul, mas imagina a Amazônia, imagina o Pará. O Brasil é muito grande. Nós temos experiências muito boas que são feitas aqui. Então, o quadro, ele é ruim. O quadro é preocupante. Falando sobre dados, aquilo que tu me falaste, né? Nós vamos para o final do ensino médio, 1 em cada 3 alunos aprenderam o que era esperado em português. Gente, 1/3, 67% não aprenderam o que tinham que aprender em português. Nós temos milhares de analfabetos funcionais no nosso país. Eu não sou um deles, por favor, fique claro. E se nós vamos para a matemática, 5 em cada 100 alunos aprenderam o que era esperado em matemática. Eu estava falando com uma reitora amiga minha, que ela disse, Bruno, meus amigos, os meus alunos de engenharia não conseguem escrever um trabalho de conclusão, um TCC. Aí eu disse assim, olha, eles estão dominando as 4 operações, sabem fazer regra de 3, olha, para o engenheiro já estamos achando que isso é bom. Ai, gente, então, é aquilo que a gente falou da superficialidade. Exatamente. Aquilo tava, mas existe uma luz no fim do túnel, tá? E vou deixar bem claro que não é um trem vindo na nossa direção, tá? Existe, né? Porque se a gente investir, porque vamos lá falar uma coisa importante. 15% dos alunos hoje estão na rede privada. Esses alunos a gente sabe que estão tendo um atendimento de bom para ótimo. Claro que vai ter instituição melhor, outra que não é tão boa. O nosso problema é que 85% dos nossos alunos estão na rede pública. E esses alunos, na sua grande maioria, estão sendo alfabetizados na idade errada. Muitos deles não concluem o ensino fundamental, não chegam ao médio, não vão fazer o ensino técnico. Aliás, essa é uma outra visão equivocada que nós temos de Brasil. Se nós vamos para os países da Europa, metade dos alunos vão fazer um curso técnico, metade vão fazer ensino superior. Nós precisamos de gente com formação técnica. E tu trabalha com isso, sabe? Nem todo cargo precisa ter ensino superior. Às vezes o ensino técnico vai te dar muito mais empregabilidade e aí tu vai crescer e depois tu faz o ensino superior. Perfeito. Não precisa ir direto para o ensino superior. Então, assim, mas isso tudo passa primeiro
por uma questão da sociedade como um todo, entender a importância da educação. Eu participo de um movimento que é o Pacto pela Educação, da sociedade civil, mas não só, e a sociedade, aí os governos vão ter que se dar conta de que isso é importante. Então, enquanto nós, como sociedade, né, não entendemos, e falando dos últimos presidentes, eu não consegui enxergar em nenhum dos últimos presidentes o apoio à educação. Né? A gente não vê isso como puxa, o Brasil tem futuro, o Brasil tem muito futuro. Agora, eu me lembro que quando nós éramos pequenos, né, o slogan era: o Brasil é o país do futuro. Eu não posso continuar sendo o país do futuro por muito tempo, senão eu vou ser o país do futuro do pretérito. Exatamente, do pretérito. E a gente não vai sair disso. Mas tem como sair, Karina. Tem caminhos. Tem caminhos. E aí que eu queria te perguntar, hoje, né, tu trouxe uma série de caminhos, de certa forma, algumas possibilidades, desde a conscientização, da gente realmente ter essa sensibilização da sociedade. Já existe alguns movimentos como o próprio Pacto para, né, em prol da educação para poder trabalhar isto. Eu vejo muitas organizações, empresas se envolvendo na educação. Inclusive, um dos temas que eu trabalho muito dentro das empresas é o líder educador. Hoje, para um líder inspirar, ele vai ter que passar pelo educador. Ele vai ter que muitas vezes pegar as pessoas pelas mãos. Ele vai poder trabalhar e vai precisar trabalhar desde a interpretação. Escrever um e-mail, ele vai ter que ser aquela pessoa que vai ter que falar o óbvio que não está óbvio, porque até então a pessoa não se deparou com aquela situação. Enfim, entre vários fatores. E dentro do que você vem vendo, né, desse movimento todo que já se iniciou, já se tem alguns resultados, já se tem algumas frentes sendo trabalhadas. Como que tu vem fazendo essa leitura e de forma otimista, mantendo esse otimismo, né, alimentando e dizendo, peraí, tem pessoas querendo fazer, já tem alguns movimentos, tem alguns pequenos resultados, mas já existem alguns resultados. Como que tu tem visto isso no teu dia a dia, Bruno? Se eu te dizer, eu acho que faz questão de 15, 20 dias, eu participei de um evento que foi promovido pela Fundação Ayrton Senna, né? E que eles trouxeram a possibilidade de medição instantânea de aprendizagem de alunos em português e matemática. Porque todos os dados que eu estou te trazendo aqui são dados de 2 anos atrás. Né? E eu, como gestor, sei, eu não tenho como, baseado em dados de 2 anos atrás, tomar ações, porque essas ações já vão ser atrasadas. Então, assim, já existem instrumentos hoje para te avaliar os teus alunos instantaneamente em português e matemática. E aí eu já consigo tomar ações corretivas. Né? Então, hoje, é aquilo que eu te disse antes. Nós temos tecnologias na nossa mão. Né? E uma coisa assustadora, eu estava conversando com uma especialista em inteligência artificial esses dias, ela me disse o seguinte: Bruno, 80% dos nossos professores usam a IA generativa para produzir suas aulas. E 85% dos alunos usam IA generativa para responder para os professores o que eles querem. Gente, eu não sei onde é que nós vamos parar, mas de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, a inteligência artificial está aqui para nos dar, nunca usada como fim, mas como meio. Exato. Tecnologia como meio. Então, assim, se eu consigo medir, né? Primeira coisa, vamos alfabetizar. Existe um programa federal sobre a alfabetização na idade certa. Mas a pergunta é, será que esse programa está conversando com os municípios? Né? E eu, particularmente, acho que toda educação tinha que ser municipalizada. Não faz sentido o governo do Estado, a Secretaria de Educação, ter uma macroestrutura para trabalhar educação lá no município de Cacequi, longe, ou em Antagorda, ou qualquer outro município que seja. Então, vamos municipalizar todas as escolas, porque o prefeito está com o cidadão do lado dele. Ele vai, a escola não está funcionando. Então, assim, vamos lá, podemos municipalizar a educação, é uma coisa legal. A gente investir que o aluno entre na escola. Hoje, esse não é um problema no nosso país, porque antigamente nós tínhamos um problema. Muitas crianças não estavam na escola.
Hoje as crianças estão na escola, mas não estão aprendendo. Então, nós vamos resolver agora o segundo problema. Vamos ensinar. Então, assim, claro, tu não vai resolver a curto prazo. Né? Hoje a gente brinca que tem aquela geração nem. É aquele pessoal que nem estuda e nem trabalha. Eu não vou dizer que é uma geração perdida, mas se eu tivesse que apostar, eu vou apostar nos que estão entrando na escola agora, né? Mas também tornar a escola assim, ó, a escola não tem que ser agradável para o aluno, mas ela não tem que ser ruim também, né? Eu acho que o novo ensino médio ele era muito legal porque ele deixava quase um terço da carga horária para o aluno poder estudar aquilo que ele gostava. Eu tenho certeza que a Karina, possivelmente, ela gostava talvez mais da parte de história, geografia, português do que de matemática e física. Mas tu fez uma escola que todo mundo fazia tudo igual. Nem na China, onde tem o comunismo, a escola é igual para todos os alunos. No Brasil, era o único lugar que era igual para todo mundo. Então, não fazia sentido. Aí se mudou o ensino médio para não ter mais as caixinhas, para mim não ter mais português, matemática, física, eu podia trabalhar a disciplina junto. Aí agora, no novo ensino médio, voltou as caixinhas. Então, é esses movimentos que atrapalham também. Né? Primeira coisa, vamos alfabetizar na idade certa. Né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Né? Vamos formar melhor, primeiro de tudo, formar melhor os nossos professores. A pergunta é, será que existe uma disciplina de IA generativa hoje nos nossos cursos de pedagogia? O Brasil Pois é. Claro que não, né? O Brasil é o país que mais forma pedagogos no mundo, mas 95% deles são formados em EAD. Né? Então, as escolas mesmo hoje, quando recebem os seus professores, como as empresas fazem, elas têm que ensinar esse professor a dar aula. Como as empresas precisam ensinar as pessoas a trabalhar. A gente tem que dar um fim nesse ciclo vicioso e criar um ciclo virtuoso. E não é difícil. E eu acho que essa tua última fala é fantástica. Não é difícil, mas requer muita boa vontade, né? Requer muita boa vontade e a gente tem um propósito que é a sociedade e não um propósito político. Que a gente Exatamente. consiga ter uma. E isso é um propósito da sociedade, porque é algo que vai transcender várias gestões de vários, sejam os partidos, sejam quem for, mas ele ser um pacto, né, da nossa nação em realmente poder cuidar desse cidadão para que ele possa trazer, porque economicamente isso vai voltar, vai reverberar, a sociedade vai evoluir, a gente vai crescer, a gente vai ser mais empreendedor, inovador, enfim, os ganhos são incalculáveis. E cada vez mais a gente se dar conta disso, mas a questão é que tudo na vida, infelizmente, tem um jogo de interesses muito mais forte atrás, né, Bruno, que torna isso tudo um pouquinho mais difícil. Mas esses movimentos, eles já estão aí para mostrar que há uma solução. Vejo que estamos num momento, né, que se não tomar nenhuma ação, isso vai colapsar muito rápido ali na frente. Eu acho que tu traz bem isto, né? Existem hoje propostas, existem hoje possibilidades, existem hoje caminhos. A questão é a implementação de tudo isto e realmente ser uma verdade dentro do nosso país. Somos um ser social, nosso cérebro é um cérebro social, já é mais do que comprovado. Mas jogar a culpa tudo que a solução vai ser inteligência artificial ou vai ser o próprio método, não, acho que tu trouxe bem. É preparar esses pedagogos que estão vindo, é preparar essas pessoas que vão ser os conectores desse conhecimento, que vão ser as molas propulsoras para fazer realmente o conhecimento ele exponenciar com e através de pessoas, respeitando como cada uma delas hoje aprende, funciona, desenvolve e entrega. E dentro desse contexto todo, olhando
Eu nem olho mais só os números, tá, Bruno? Porque se eu olho os números eu corto os pulsos, eu começo a ficar nervosa. Quando eu vejo aí que metade deles sai no ensino médio sem conhecer, sem, né, fazer interpretação, sem ter conhecimento em matemática e português devidamente. Quando a gente pega alguns números, né, como você trouxe, que 95% dos nossos pedagogos são formados em EAD, e será que dentro dos EADs nós também temos esta questão da inteligência artificial? Como que os municípios acolhem o professor? Porque eu vejo que é tudo concursado, tu faz o concurso, tá lá dentro, tu começa a fazer, e cada um dentro do seu método. Alguns vão ter mais sucesso que outros, alguns estão ali só por uma opção, realmente assim, de sobrevivência, e não como uma missão, uma intenção de doar, de desenvolver, de se preocupar com o outro. Então, eu te confesso que eu estou tentando fazer a minha parte dentro da Provoco, junto com as empresas, junto com as lideranças, no que a gente consegue ir acolhendo com trabalhos com jovens, menores aprendizes, desenvolvendo, inclusive, talentos, né? Que ali estavam pessoas que estavam desacreditadas e só por a gente conseguir ver que todo mundo, de alguma forma, tem suas potencialidades, a gente conseguiu desenvolver e salvar, né? Quando muitos estavam excluindo. Eu te devolvo agora para a gente pensar agora nessas soluções para frente. O que, dentro de tudo isso que você trouxe, o que já está sendo implementado? O que hoje a gente já tem como frentes? E, ao mesmo tempo, o que o Bruno, né, nessa posição que ele está hoje, ele já percebe aí que a gente, quanto país, vai precisar trabalhar, ou quanto o empresariado está também envolvido. Eu queria te ouvir agora também nessas questões, como eu vou trazer o otimismo, né? Para a gente ser mais otimista e acreditar e a gente não cruzar os braços e achar que vai ser assim mesmo. Perfeito. Ó, primeira coisa, assim, ó, nós estamos aqui num podcast que não é sobre educação. Estamos falando sobre educação. Também é sobre educação, Karina, mas não é o principal fim do teu podcast. Sim. Então, o simples fato de nós estarmos discutindo educação no teu podcast já demonstra que educação é um tema importante. Então, assim, isso já é legal, já é ótimo. Quanto mais nós falarmos sobre educação, melhor. Né? Deixa eu pegar o exemplo. Eu falei sobre a Estônia. A Estônia, ela baseou toda a mudança. A Estônia, até o final dos anos 90, era uma república socialista soviética. E ela hoje é a melhor educação do Ocidente. Eu estou falando em 30 anos. Está certo que a Estônia é pequena. Mas se a Estônia fez, se o Ceará está tendo resultados muito bons em educação, por que o país inteiro não pode? Então, a gente tem caminhos para fazer. A Estônia ela se baseou em tudo que ela fez no que a Finlândia fez na educação. Sempre a educação na Finlândia foi muito famosa. E na Finlândia, o que acontece lá? Não importa quem é o governo, a política de educação é essa. Então, a primeira coisa, política de Estado para a educação. Né? Então, esse seria um caminho. Independe se o presidente é o A, é o B, é o C, é o D. Independe se o governador é o Joãozinho, a Mariazinha ou quem quer que seja. Independe quem é o prefeito. Políticas de educação têm que ser perenes. Né? E isso E passam aí, por todas as instituições, né? exatamente, eu estou falando de tudo, estou falando de empresa. E assim, eu tenho um livro de gestão que eu gosto muito, deve certamente conhecer, que é o Feitas para Durar. Né? Ele trabalha com as empresas, aquelas que ficam no tempo. Tu tem os teus valores, eles não devem mudar, claro, devem mudar muito pouco. Agora, tudo em volta do valor pode evoluir. Então, assim, se tu tem a tua política, se tu tá, se tu tem o objetivo de educação estar lá em primeiro lugar, não importa quem está ali, a educação ela tem que ser prioridade. E só voltando para um fato mais, eu sei que a gente tem que ser otimista, desculpa, mas assim, por que no Brasil proliferam tantas fake news? Por uma coisa muito simples. Foi feita a prova do PISA, que é feita entre jovens de 15 anos, não importa a série que eles estão, e no Brasil, 70% dos nossos jovens não conseguem diferenciar o que é fato do que é opinião. Então, é muito simples. Se as pessoas não conseguem diferenciar o que é fato de opinião, as fake news vão proliferar no nosso país. Então, tudo remete para a educação. E aí a gente faz aquela pergunta também: o quanto interessam para os governos
qualquer governo que eu esteja falando, de que a população saiba, de que a população entenda o que está acontecendo. O Então, que é o nosso país é fato, o que é opinião. o que é o fato, o que é a opinião. Então, assim, é por isso que eu acho que, muito mais do que governos, nós dependemos da sociedade civil. E aqui eu quero te parabenizar por estar abrindo espaço para a gente falar sobre educação. Né? Nós Obrigada. precisamos ocupar esses espaços. Né? E, cara, dizer, olha, gente, do jeito que está, a gente tem instrumentos, a gente quer, e a sociedade precisa. Né? Mas, assim, como que eu vou convencer o pai e a mãe analfabeto de que alfabetizar essa criança na idade certa é importante? É um trabalho que é um trabalho de formiguinha de médio e longo prazo. Perfeito, Bruno, perfeito. E tu sabe que eu tenho viajado muito e atendido o Ceará, algumas empresas de lá. E de maneira positiva, eu tenho me surpreendido com o nível educacional das pessoas, com o acesso à educação, a nível assim de graduação, de especialização, cursos técnicos, cidades menores que muitas vezes aqui, Porto Alegre, ou aqui até mesmo no interior, com 2, 3 faculdades dentro dessas cidades. Então, eu fiquei muito feliz, assim, pelo retorno que eu, nesse sentido, né, eu tive, e a forma, no nível de conversa que eu pude estabelecer com muitas lideranças, com muitas dessas organizações, e a própria empresa também aproveitando esse viés e ela potencializando, né, se juntando com a sociedade, para realmente dar esse valor à própria educação. O nome do nosso podcast é Pessoas que Inspiram. Como vamos inspirar outras pessoas se não tocarmos em certos assuntos que são fundamentais a gente dar uma chacoalhada? E não é só falar coisas boas, é falar também o que não tá bom e dizer qual é a tua autorresponsabilidade dentro disto. Dentro do que a Karina pode fazer, eu estou fazendo. E eu sei que o Bruno se movimenta muito, eu tenho acompanhado, né? Inclusive as formas que tu tem trazido para gerar reflexão, mostrando caminhos, desde a época da Monteiro Lobato, quando eu pude ser professora lá e você era o meu reitor. Eu tenho uma grande saudade e paixão daquela época e poder sentir esse amor pela própria educação. São pessoas que realmente inspiram. São pessoas que mostram que tem sim pensadores, tem pessoas se movimentando de alguma forma para não deixar morrer esses assuntos e para serem vozes a serem ouvidas. E que esse podcast possa chegar em vários lugares, assim como eu sei que você também está fazendo, como outras pessoas estão fazendo. Até quem está nos ouvindo aqui, siga o Bruno. O Bruno traz muitos assuntos relevantes, que vai fazendo também a contribuição para uma sociedade muito mais crítica, uma sociedade muito mais que faça essa curadoria, né? Que consiga analisar fatos e opiniões. Eu acho que só essa tua fala já vai ficar reverberando, vai ficar aqui latente dentro dos nossos cérebros, o meu com certeza. E eu tenho a filha de 15 anos, vai fazer 16 agora, já vai ser uma questão que eu acho que é um tema que eu vou levar para casa para poder já avaliar isto. Não, a gente fica preocupado, eu me preocupo com as minhas netas hoje, né? Eu me preocupo já não mais com os meus filhos, graças a Deus todos formados, né? E no mercado, mas eu fico pensando nas minhas netas, né? O que nós estamos preparando para elas, né? E falando diretamente para o empresário, o que aumenta mais a produtividade de uma empresa do que um colaborador qualificado? Não tem nada. Gente, se nós qualificarmos, todo mundo ganha. É uma relação ganha-ganha. O investimento em educação é um investimento que traz retorno. É muito simples, mas às vezes as pessoas, não sei se não querem, ou se têm dificuldade, ou se têm medo. E tem aí Porque muitas vezes é Desculpa, difícil Bruno. mudar. E tem muitas vezes as visões do passado. Ah, vou investir, mas vai sair daqui, vai para outro lugar. Eu tenho um diretor de uma empresa que eu tenho assim, uma grande admiração por ele, um CEO, que ele diz o seguinte:
Karina, vamos qualificar o máximo que a gente conseguir essas pessoas, porque se de 10, 8 se sobressaírem, 5 se sobressaírem, já são 5 que vão estar entregando e a sua vida vai estar muito melhor lá fora, porque a gente tem uma responsabilidade social de um indivíduo sadio, produzindo de forma sadia, e a gente tendo alguém para pensar junto conosco para poder evoluir e crescer. E aqueles que a gente não conseguir desenvolver, que vão sair, ou mesmo esses bons que forem para outro, ou uma concorrência, vão para o mercado, com certeza eu estou contribuindo para uma sociedade que ela vai elevar o seu nível, que ela vai erguer o seu bastão, e essas pessoas podem estar voltando para uma empresa muito mais qualificadas, o círculo virtuoso. Agora, se eu tiver uma visão mesquinha, né, de olhar só o meu, de que nem antigamente, né, se fazia, por que eu vou investir se vem outro e tira? Vou fazer lá um contrato que ele não pode sair da minha empresa por 2, 3 anos, a pessoa tá fazendo meio por obrigação. Tu não tá fazendo um ciclo virtuoso, tu tá fazendo um ciclo que vai cada vez mais degradar a tua própria cultura, o teu próprio processo, né? E as pessoas não vão se entregar e engajar, elas só estão envolvidas porque ali só está um benefício que para ela tem um interesse, mas não de poder realmente fazer ela querer reverberar, trazer de volta com o sentido de pertencer a esse local. Então eu acho que tem muitos movimentos, tem muitas pessoas querendo inspirar, e que bom poder mostrar que a gente está numa vertente positiva. Eu tenho visto muito isso, Bruno, tanto aqui quanto no Nordeste, com as minhas viagens que eu tenho feito, eu tenho sentido, tenho auxiliado e tenho aprendido muito. Então, para a gente poder ir fechar esse nosso podcast, eu gostaria de ficar mais uma hora aqui, porque, nossa, tem muito assunto, tem uma pessoa encantadora, fantástica, eu estava morrendo de saudade de conversar contigo. Como é que a gente pode fazer um fechamento para quem está nos ouvindo agora nesse momento? Puxa, acho que depois de tudo que falou, fica difícil fazer um fechamento, mas vamos lá, né? Que a gente possa inspirar as pessoas que educação é a prioridade. E se educação não for a prioridade, nós não vamos inovar, nós não vamos empreender, nós não vamos crescer. Então, é assim, ó, que as pessoas possam enxergar, olhem quanto elas estão trabalhando, quanto elas estão colaborando para que a gente possa ter uma educação que realmente forme os nossos jovens e que a gente seja uma sociedade. Quanto mais educação nós tivermos na nossa sociedade, aqui é importante falar sobre família rapidamente, Karina, família. E aqui eu estou falando, não importa se a família é com 2 mães, com 2 pais ou com 3, mas a família, os valores que a gente tem que ter. Infelizmente, a escola hoje ela acaba tendo que, em vez de ensinar, ela acaba tendo que passar valores, mas isso é um outro podcast que a gente pode fazer. Mas assim, ó, acima de tudo, que a gente possa inspirar as pessoas que sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Muito obrigada, Bruno, de coração. Quero te agradecer assim profundamente, porque eu sei que foi um ajuste de agenda daqui e dali para poder estarmos juntos e entregar esse material com conteúdo, com qualidade, com reflexão e mostrar que vale a pena inspirar, né? Se inspirar com esses movimentos, ver que existe no mundo uma série de ideias, de possibilidades. Não é complicado, tudo é uma questão de ponto de vista, realmente ter a intenção atrelado e não ver aquilo como uma tarefa. Não é uma tarefa, é uma responsabilidade. Então, Bruno, muito obrigada. E encerro aqui o nosso podcast, mais uma grande entrevista com uma pessoa fantástica. Bruno esteve aqui falando sobre educação, o futuro da educação. Nos vemos então no nosso próximo podcast. Fique com Deus e um grande abraço!